Pessoal, hoje estou aqui mais uma vez com a oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus, com o objetivo hoje de ensinar e aprender e pensarmos juntos o que significa fazer missões, né? Então a gente tem esse propósito, essa igreja tem esse propósito de estar fazendo missões. Muito é dito sobre o que é fazer missões, como que esse trabalho é feito hoje em dia, e vamos tentar aprender o que a Bíblia nos ensina, como que tradicionalmente, a tradição para a gente não quer dizer grandes coisas quando contrária à palavra de Deus, mas quando a tradição vem de acordo com a palavra de Deus, a gente obviamente segue essa tradição. Como que a igreja batista, as igrejas batistas fazem missões desde muito tempo, desde todos os tempos na realidade, porque esse trabalho começa desde os primórdios e depois Jesus Cristo também faz o mesmo mandamento para a gente. Missões não é uma palavra que a gente encontra na Bíblia, na verdade, né? Mas a ideia do que é feito com missões é esta. Então vamos lá para a gente entender o que é fazer missões. Primeiro versículo que a gente vai ler está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 29, 30 e 32. Vamos pular o 31 por agora, porque o objetivo é conectar com Jonas depois. Então Lucas capítulo 11, versículo 29, a gente vai entender aí o princípio e principalmente o que é missões. Como que a gente faz missões? E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Este é Jesus Cristo, né? Obviamente. Lá em Jonas, capítulo 3, versículo 1, agora nós vamos a Jonas para ver o que Jonas fez. Aqui ele está dizendo o seguinte: eles se converteram com a pregação de Jonas. Então, qual foi a pregação de Jonas? Vamos ver lá em Jonas, capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, versículo 2, vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então Deus está dizendo para Jonas levantar-se e ir. Fazer o quê? Pregar contra a cidade de Nínive as palavras de Deus. E foi isso que ele fez, isso lá no livro de Lucas também confirma isso. Bom, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Bom, aí depois a gente vai para Atos capítulo 1. Então vemos aí como que Jonas fez. Ele pregou a palavra de Deus na cidade de Nínive, caminho de um dia, e dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi suficiente para o povo de Nínive se converter a Deus. Agora, o que Jonas fez? Foi pregar a palavra de Deus. Quando a gente pensa em missões, a gente pensa em ir a algum lugar, pregar a palavra de Deus. O nosso objetivo é fazer com que esse povo se converta e se torne para Deus e seja salvo. Esse é o objetivo das missões. E aí em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu entrei no site lá de Juntas de Missões Batistas, e lá tem um histórico, né? E o primeiro versículo que eu encontrei falando sobre isso foi esse que eu acabei de ler. Atos capítulo 1, versículo 8. É o versículo que eles usaram quando eles começaram, inclusive lá cita Salomão, né? Enfim, cita muitos homens de Deus que fizeram a obra de Deus e fazem a obra de Deus. E o versículo usado lá de cara, que a gente encontra no site, é esse, Atos capítulo 1, versículo 8. Porque diz, e até aos confins da terra, que é para onde que a gente tem que ir, a todos os lugares, fazer o quê?
Pregar a palavra de Deus. O que a gente pensa quando a gente faz missões? Quando a gente pensa, vou fazer uma missão para Deus. O que a gente pensa? Pregar a palavra de Deus. Entendeu? Então, beleza. A gente tem outros textos que confirmam isso. Por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz: portanto, ides, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então, tem vários outros versículos que a gente poderia usar. Por exemplo, João 3,34. Agora estou olhando um pouco mais rápido, porque eu não quero me concentrar nesse, senão eu não vou conseguir fechar hoje o que eu programei para falar. Mas João 3,34 também, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, qual é a palavra de Deus? Aquele que crê no Filho tem o Pai e tem a vida. É aquele que não crê no Filho, permanece sobre ele a ira de Deus e vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a mensagem que te manda. Assim como Jonas, lá em Nínive, falou: em 40 dias, ainda 40 dias, Nínive será subvertida, vocês todos vão morrer. E foi o suficiente para que eles entendessem: nós estamos indo para o inferno, nós precisamos de um Salvador. Quem é esse? Se voltaram para Deus. Enfim, de forma desesperada, fizeram várias coisas lá, inclusive. Bom, quais são as ferramentas que nós temos para poder executar esse mandamento de Deus, que é o ID, que é fazer missões sendo isso, levar a palavra de Deus para salvar as pessoas? Quais são as ferramentas que a gente tem? Porque muito se é dito sobre as ferramentas que poderiam ser usadas. Na verdade, eu ouvi mais de uma vez, inclusive aquele Zé da Água que eu ouvi o vídeo dele, ele dizendo que a Bíblia não diz como fazer isso, né? Só que aí é que está. A Bíblia não só diz como ela ordena que se faça. Ela ensina tudo na Bíblia, a gente encontra tudo. Como fazer, o que falar, como falar, enfim, como ir, o que não ir. E aqui estão as ferramentas que a gente precisa para ir fazer uma missão. Agora, se a gente pensasse nas ferramentas que a gente precisa para poder fazer uma missão, por exemplo, vamos daqui para a Alvinlândia. O que a gente precisa? De um carro, de um ônibus com ar-condicionado, de repente umas poltronas confortáveis, muita comida pelo caminho, né? Todas essas coisas, precisaríamos disso. Vamos entender lá em Marcos capítulo 6, versículo 7. Inclusive, enquanto todo mundo está procurando, ninguém vai procurar, beleza? Eu vou ler Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. Então, enquanto está todo mundo procurando, eu vou comentar uma coisa que eu achei engraçado. Esses dias a gente estava aqui fazendo a leitura pública de quarta-feira, em Mateus, né, capítulo 17, e também hoje em Colossenses, no estudo bíblico. E aí o pastor Francisco, ele vem trazendo, em Mateus acabou acontecendo, e Colossenses hoje veio amplamente, exatamente as coisas que eu estava pensando para falar hoje aqui. Então eu acho, graças a Deus por isso, interessante, né, como que as mensagens vão se confirmando ainda assim, né? Então Marcos capítulo 6, versículo 7 diz o que a gente precisa. Chamou assim os 12, Jesus Cristo está chamando os 12 apóstolos e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E aí tem um dos textos que a gente usa também para dizer que há galardão também no inferno. Ali diz: em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo, no dia de juízo, para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Você vê que Sodoma e Gomorra vai ter mais tolerância do que aqueles que negam a palavra de Deus, que negam o evangelho de Jesus Cristo, levado por nós crentes em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo já manifesta, já veio, já pagou o preço, já morreu na cruz e já
todo aquele que nele crê recebe o perdão dos seus pecados e a vida eterna e nunca vai perecer. E aqueles que não recebem essa palavra vão ter menos tolerância do que Sodoma e Gomorra. Importante, a gente fala isso de vez em quando para as pessoas, para entenderem quão criterioso é isso, que há galardão no inferno, né? E Lucas capítulo 10, versículo 1, a partir do versículo 1, é exatamente a mesma mensagem, dizendo: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70. Então, primeiros 12 apóstolos, depois os 70 discípulos, que está aí dizendo, e ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficará na mesma casa, comendo e bebendo que eles estiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegados a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos: será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantado até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Então, temos aí mais uma vez Jesus Cristo ordenando que a gente vá e pregue para os 12, depois para os 70, depois para todo crente em Jesus Cristo, todo salvo, todo santo, todo aquele que crê e que quer e ama ao próximo como a ti mesmo, deve ir e pregar o Evangelho de Deus. Amém. E essas são as nossas ferramentas. Não devemos levar nada nos nossos bolsos, dinheiro, roupa extra, sandálias, nada. A gente não deve ter nada. É só ir e pregar a palavra de Deus. É ir e salvar almas. É ir e levar a palavra. Onde nos receberem, nos receberam. Onde não nos receberam, não nos receberam. Agora, se eles vão a 5 cidades, eles não levaram nada. Se eles vão a 5 cidades, nenhuma das 5 primeiras cidades recebem eles ficam com fome durante os 5 processos de 5 cidades. Amém. Não ficam com fome porque Deus sustenta eles. Mas eu quero dizer que, conceitualmente, Jesus Cristo falou: vai e prega a palavra. A missão que a gente tem, a ideia de missões, é que a gente vá e pregue a palavra de Deus. Não é para a gente se preocupar com nós mesmos, não é para a gente se preocupar com o que a gente vai comer, não é para a gente se preocupar em levar mantimento para as cidades com as quais a gente vai. É para a gente levar a vida para eles. Não é levar comida que vai acabar em uma semana, depois que a gente sair dali, acabou. É para levar vida, e vida eterna, e vida em abundância, e água que não acaba. Esse é o nosso trabalho, como crentes em Deus. Qualquer coisa para além disso, a gente vai entender já já. Bom, então a gente deve estar preocupado com alguma coisa a mais, além de entregar a palavra de Deus. Será que a gente deve então se preocupar com outras coisas? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 22, diz o seguinte: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Alguém entendeu aí Jesus Cristo dizendo que a vida eterna é muito melhor, é muito maior, é muito mais importante do que as coisas que a gente veste? Amém. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves.
Agora a pergunta vai: quanto mais valem nós do que as aves para Deus? Nós somos de muito mais preço para Deus. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, todo mundo, o mundo está preocupado com estas coisas. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou me vestir. Essas são preocupações de quem está no mundo. Agora, nós temos ou não temos um Pai lá em cima, maior do que todos, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que pelo simples verbo, pela simples palavra, criou todas as coisas. Esse Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata, Ele é o que nos sustenta. Eu posso trabalhar o dia inteiro, eu posso trabalhar, fazer tudo. Se eu acreditar em mim mesmo, eu vou falhar miseravelmente. Quem me sustenta é Deus, e quem nos sustenta é Deus. Então eu não me preocupo se eu vou ter comida amanhã ou se eu não vou ter a comida amanhã. Eu dou graças a Deus. Inclusive eu ia falar de Agur, mas eu falo sempre Agur, não vou falar de Agur não, porque Agur diz que a gente deve se contentar com o pão de cada dia, para não ter de mais e para não ter de menos. E é o que Deus nos promete, que nós teremos vida, e vida em abundância. E se eu dou ênfase em qualquer outra coisa que não isso, eu estou falhando com Deus, porque Ele disse: se preocupe com o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Eu quero que meu filho faça a melhor faculdade, que eu quero que ele tenha muito dinheiro. Realmente eu estou dando a ênfase na coisa certa, né? Enquanto isso, Deus está dizendo: primeiro o reino de Deus. Não é que eu não devo incentivar meu filho a estudar, a exercer qualquer profissão que ele quiser, que Deus colocar a vontade no coração dele. Se Deus colocar no coração dele que ele tem que ser médico, que assim seja. Se Deus colocou no meu filho, nos nossos filhos, o dom de curar, que assim seja. Estude para ser médico, vá atrás disso, beleza. Não é essa a questão é primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas, depois as outras preocupações. Atos, capítulo 3, versículo 1, ainda falando sobre o que se nós devemos nos preocupar com mais alguma coisa para além do reino de Deus. E Pedro e João, esse texto eu já usei uma vez, a gente estava nas ruas, eu e o pastor Francisco Carlos Lourenço, preste atenção, estávamos na rua, eu e o pastor Francisco, e veio um rapaz de situação de rua para nos abordar, e ele pediu o quê? Pediu dinheiro. E aí eu li esse texto para ele, não sei se o pastor Francisco lembra disso, eu li esse texto para ele, e eu falei com ele: nós não temos nada, mas eu tenho aqui a palavra de Deus. E ele ficou ofendido, ele ficou nervoso comigo. E aí eu li esse texto, Atos capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Então Pedro estava ali com João, olhou bem nos olhos dele e disse: olha para nós. E aí Pedro fala o seguinte, e olhou para eles, né? Ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então Pedro para o rapaz e fala: olha para nós. E o rapaz fica como se fosse receber alguma coisa de Pedro. E aí Pedro diz para ele a melhor coisa que ele poderia dizer. E aí Pedro diz para ele: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho no meu coração, o que eu tenho na minha vida, o que importa para mim, isso eu te dou. E te dou com o maior grado possível. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e seja salvo. Levanta-te e recebe a vida eterna. Levanta-te e vai para o céu com Jesus Cristo para toda a eternidade. Não tem presente melhor do que esse, gente. É a melhor coisa, é a única coisa que importa e é o que a gente tem que levar para as pessoas de todo o mundo. É a vida eterna. Não se trata de vida de 2 anos, de 10 anos, de 30, de 40, de 60 anos. Se trata de vida eterna. Enfim, depois disso, nós vamos ver sobre as perseguições e as lutas espirituais que nós sofremos ao levar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós, como crentes em Deus, como crentes que entendem a palavra de Deus, que diz que levar a palavra de Deus é o que importa, levar o reino dos céus para as pessoas é o que interessa, e não se preocupar necessariamente com comida, e com bebida, e com ouro, e com prata, a gente é repreendido, a gente é criticado. Agora, se por eu levar comida para um lugar, para um orfanato, para qualquer coisa do tipo, eu sou bem quisto, por exemplo, novamente, Zé da Água, eu não queria ficar usando muito dessas pessoas, porque para mim eles não são exemplos, e também já foi falado pelo pastor Francisco, então eu não queria ficar me prendendo muito neles. Mas o Zé da Água ganhou um prêmio como ONG. Sabia disso? Não. Ele ganhou um prêmio como ONG. Ele é reconhecido pelos homens do mundo como alguém digno de receber um prêmio. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido. Nosso Senhor Jesus Cristo falou: se me odiaram a mim, vos odiarão a vós. Se, entretanto, o mundo vos adora, não. Se, entretanto, o mundo vos adora, vocês estão no caminho errado. Né? Se nós somos adorados pelo mundo, se o mundo gosta de tudo que a gente faz, pode ter certeza que a gente está no caminho errado. O caminho certo, Jesus Cristo foi odiado, foi perseguido. Se ele foi odiado, foi perseguido, nós seremos odiados e perseguidos. Agora eu vou dar uma informação da qual eu não domino plenamente, mas eu vou dizer assim mesmo, porque eu vi e fez bastante sentido na minha cabeça. Ninguém me falou isso. Eu vi os 2 textos lá, o canal que prega para os judeus de hoje, ditos cristãos, na realidade, que pregam que o nome de Jesus Cristo é Yeshua. E aí, o que está aí a grande questão? Ele diz isso, inclusive diz que os próprios judeus, quando ouvem o nome Jesus, não entendem do que trata. Porque para o nome Jesus, a tradução para ele seria alguém rejeitado. E não é esse o nome de Jesus Cristo, não é verdade? Ele é o Salvador. Então, Yeshua, no hebraico atual, não no hebraico da Bíblia, né? No hebraico atual, Yeshua significaria o Salvador. Então, quando o judeu ouve Yeshua, para ele faz todo sentido. Mas, ora, pois, os judeus são os que rejeitam Jesus Cristo. Faz todo sentido que o nome de Jesus seja Jesus. Faz todo sentido também porque está escrito na Bíblia. No grego, que é onde é achado todas as escrituras, né? Está Jesus. Isso, né? Mas traduzido para o português, Jesus. E graças a Deus pela sua palavra. E ele diz, o rejeitado, ele foi rejeitado. Nós somos rejeitados. Nós não somos adorados pelo mundo. Nós não estamos aqui, falamos a mensagem de Deus e as pessoas batem palma para a gente. Muito pelo contrário, o pastor Francisco hoje de manhã falando de Colossenses estava dizendo quão alvejado ele é, como ele tem que estar ali não ligando nem um pouco para essas críticas, para seguir em frente, porque se ele fosse um homem fraco,
já teria mudado absolutamente as palavras de pregação dele. Já não estaria falando mais sobre a Bíblia. Era possível que ele estivesse aqui na frente do púlpito falando sobre, por exemplo, uma doutrina da psicologia. Realmente, gente, a psicologia hoje em dia entende que é Yeshua. Porque vocês têm que entender, o filho não pode ouvir uma crítica. Ele tem que ser criado sempre ouvindo palavras positivas. Então, não, meu filho, você não fez errado. Tudo está errado ao seu redor, mas você está certíssimo. Continua por esse caminho que você vai ver onde vai parar, lá no inferno, junto com todos os outros que não creem. Que é isso que a Bíblia diz. Né? Enfim, não vou me prender muito nisso, porque eu ainda estou nas perseguições e lutas espirituais. O que eu estou querendo dizer é que, mais de uma vez, isso aconteceu com a gente. Por exemplo, quando eu levei a palavra de Deus para essa pessoa que queria dinheiro, eu falei que não tinha dinheiro, mas tinha a palavra de Deus, ele quase me bateu ali. Eu senti. Não foi a fundo porque o pastor Francisco estava do meu lado, o pastor Francisco ele é grande, aí ele intimida. Mas se fosse eu sozinho, tinha apanhado. Agora, uma outra vez a gente estava lá falando com uma moça, e aí estava tudo muito bem, estava falando da palavra de Deus, lendo para ela os capítulos, ela estava ali ouvindo, não queria ouvir isso mesmo. E aí ela perguntou, mas quais trabalhos de comunitários, de caridade vocês fazem? Não, a nossa igreja não faz esse tipo de trabalho, a gente não acredita. Não, então eu não quero nem mais ouvir, vou embora. Parou aqui a nossa conversa. Não faz de caridade? Então eu vou embora. Porque é o que as pessoas querem. Elas querem ser recebidas pelos outros, elas acham que caridade é levar um pouco de comida. As pessoas estão indo para o inferno. O que eu não consigo conceber esse tipo de coisa. As pessoas estão indo para o inferno. Em breve todas elas vão perecer. E vão viver na eternidade lá que arde com fogo do enxofre. A gente vai estar levando a palavra de Deus, que é a vida eterna para a pessoa. Ou seja, você vai sair da morte e ir para a vida eterna. Nunca mais você vai sofrer, nunca mais você vai ter dor, nunca mais você vai ter fome. Mas se a gente levasse caridade e não a vida, aí sim as pessoas chegam, pô, você é bom, hein? E mais do que isso, a Bíblia diz, o que sua mão direita faz, a sua esquerda não saiba. É conhecido de... O Zé da Água, ele eu acho engraçado porque ele fala... Eu vi algumas coisas dele, entendeu? Eu fico meio frustrado, não gosto muito, mas eu vi. E aí ele fala que o que ele faz é levar a palavra de Deus. Só que em todas as coisas que eu vi, eu não vi ele falando nada da palavra de Deus como a salvação. É difícil. Mas entretanto os trabalhos que são feitos, né? Pô, vamos fazer um futebol lá comunitário, e a gente ensina como que essas pessoas fazem para fazer não sei o que lá. Não fala nada da palavra de Deus. Nada. O foco está totalmente no trabalho comunitário para aquela... Não dá para saber o que ele acredita exatamente. Assim, as igrejas com as quais ele se relaciona me dão algum indicativo. Mas de fato, não dá para saber o que ele acredita. Não dá para saber. Não é falado. Não é falado. Enfim. Talvez tenha por aí. Eu também não vi. E eu vi vídeos deles de mais de 1 hora. Mas enfim, tudo bem. Aí eu acho estranho, porque, por exemplo, não tem, provavelmente, eu não vou assegurar isso, mas eu tenho praticamente certeza, não tem um vídeo que a gente não tenha disponibilizado na internet, da nossa congregação, agora da nossa igreja, que não fale da salvação. Como assim? A palavra de Deus, ela é o firmamento dela, a fonte dela, a base dela, a estrutura dela, é Jesus Cristo, e é a salvação, e é a vida eterna, e é o que Jesus Cristo quer que a gente faça. Enfim, complicado. Lucas capítulo 22, versículo 31, a partir do versículo 31. Aqui vem o texto dizendo sobre como nós vamos ser perseguidos, e olha só o que Jesus Cristo está dizendo aí para Pedro. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cilindrar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Olha a resposta aí de Pedro e dos outros, né? Porque ele perguntou para mais de um ali, que devia estar todo mundo junto. Ele falou direcionado a Simão, Pedro,
mas obviamente tinha outras pessoas ali ao redor, e ele nessa hora direcionou a fala a outros, além de Pedro. Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Não faltou nada. Nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre-a. Por quê? Depois disso o texto continua, e Jesus Cristo diz que ele vai ser perseguido, né? E que ele vai ser crucificado, né? Esse texto fala sobre isso, porque nós vamos ser perseguidos, porque nós vamos ser tidos para o mundo, como foi a palavra? Atacados, repreendidos, de todas as maneiras, ofendidos, cuspidos. Esse é o nosso papel, gente. Então pega a bolsa, pega o seu alforje, pega a sua espada. Qual é a nossa espada? Só para a gente saber, eu vou falar disso um pouco mais à frente. Qual é a nossa espada? É a palavra de Deus. Essa é a nossa espada. Pega a sua espada e vai. Vai à luta e não para. Se não recebeu nessa cidade, vai para a próxima. Se não recebeu na próxima, vai para outra. Se recebeu na outra, fica ali. Até a hora que acabar de falar com todo mundo, vai para outra. Esse é o trabalho de missões, é isso. Quer fazer missões? Quer fazer missões? Esteja pronto, porque não vai ser fácil. Não é um trabalho de descanso. Não é ir para casa de alguém e ficar confortável. Não é ir ficar no ar-condicionado. Não é ir com o maior conforto e segurança possível. Qual é o trabalho de missões? Ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, pastor Francisco, no coração dele, entendeu que a gente deveria ir para Alvilândia, São Paulo. O que nós fizemos? Fomos para Alvilândia, São Paulo. Como que ele decidiu por isso? Como a gente decide para onde nós vamos, o que vamos fazer, como vamos fazer? Como decidimos isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 até o 26. Olha só quantos versículos nós vamos ler hoje, praticamente 150, mas eu já pulei alguns, talvez não tantos. Mas eu calculei em casa a mais ou menos 140, capítulo 150. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Amém. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Aí lembra que a gente estava falando lá em Colossenses hoje também sobre o Espírito, como ter o Espírito Santo. Qual foi mesmo os 3 tópicos que o senhor falou, pastor Francisco, sobre como ter o Espírito Santo? Ler a Bíblia, conhecimento, ler a Bíblia, ganhar almas e comunhão com os irmãos. E aqui tem mais algumas coisas, né? Aqui está complementando ainda essa palavra, senta. Que, na verdade, elas não é que ele está complementando, elas subdividem os tópicos levantados, entre outras coisas que fortalecem estes tópicos. Então, comunhão, ler a Bíblia, conhecimento da palavra de Deus e ganhar almas. E aí vem, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Regozijai-vos sempre, a gente se regozija com quem? Com os irmãos da igreja. Comunhão, não é? Orai sem cessar. Também é como a gente deve fazer. Fazer jejum também é importante. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Então, se a gente fizer todas essas coisas, inclusive, a gente ainda vai até o versículo 26. Se a gente fizer todas essas coisas, o Espírito do Santo de Deus não será extinguido. Se é que essa palavra existe. Extinguido do nosso meio. Se a gente, entretanto, fizer todas as coisas que o mundo adora, o Espírito Santo não vai ter mais poder ali. O que ele vai fazer? Ele já disse o que ele precisa para poder operar. Comunhão com os irmãos, levar a palavra de Deus,
é ter conhecimento da palavra de Deus, é orar sem cessar, regozijar-vos na palavra de Deus, em tudo dar graças a Deus por Jesus Cristo. Não desprezeis as profecias. Como que a gente tem o Espírito Santo? Não desprezando as profecias de Deus que se encontram na palavra de Deus, não desprezar elas. É assim que a gente tem o Espírito Santo. Está aí dentro do conhecimento de Deus, que o pastor Francisco explicou. Examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Novamente confirmando lá em Colossenses, que quem faz é Jesus Cristo. Amém. Não somos nós. Irmãos, orai por nós, saudai. Agora aqui vem a parte que fala sobre igreja, porque eu queria falar também sobre igreja. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. O que isso quer dizer? Que a gente deve, mais ou menos essa parte aí, a gente tem um pouco de resistência com essa parte do ósculo santo. Mas, enfim, na verdade, se a gente pensar, se a gente tem resistência pela nossa pouca fé, mas se a gente pensar bem, a gente beija nossos filhos, os irmãos se beijam entre si, naturalmente, a gente trabalhando um pouco mais da nossa fé, faríamos isso. Enfim, então, estas são as formas que a gente tem e permanece com o Espírito Santo operando no nosso meio. Trabalhando para que ele permaneça, orando sem cessar, estando com os irmãos em comunhão, conhecendo a palavra de Deus, regozijando-nos, dando graça a Deus em tudo, examinando, não desprezando as profecias. Bom, beleza? Orando pelos irmãos em Cristo. Então, quando a gente decide ir para a Alvinlândia, uma das coisas que nos faz ir para lá é o Espírito Santo de Deus. O que ele diz nas profecias? Ide todas as nações, lá até os confins da terra, em Atos capítulo 1, versículo 8, até os confins da terra. Então o Espírito Santo já nos deu a ordem. Nós estamos ouvindo o Espírito Santo, o que ele nos disse? Vai a todo lugar e prega a palavra de Deus. Você quer saber o que o Espírito Santo de Deus diz para cada um de nós? Vai e fala a palavra de Deus. Essa igreja, apesar de pequena, é uma igreja que entende o que Deus mandou que a gente fizesse. Levar a palavra de Deus. E se nós formos poucos, nós somos poucos. Se nós formos menos, vamos continuar levando a palavra de Deus. E se nós crescemos, vamos continuar levando a palavra de Deus, que é o que importa. Bom, em Efésios, capítulo 4, versículos 23, diz o seguinte: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, como é que a gente faz aqui? Primeiro ponto que a gente tem que entender é que nós devemos nos renovar no espírito da nossa mente. Então, o pastor Francisco entendeu no espírito da mente dele o seguinte: eu quero ir à Alvinlândia. Está de acordo com o Espírito Santo de Deus? O espírito do irmão Francisco, do pastor Francisco, está de acordo com o Espírito Santo de Deus? Está. Então é isso que Deus quer que ele faça. Está escrito na Bíblia, já é a palavra da confirmação que a gente precisa. Agora, se no espírito da mente do irmão Francisco, do pastor Francisco, ele entendeu de ir à Alvinlândia, o que esta igreja vai fazer com o pastor Francisco? Apoiá-lo, vamos juntos. Colocou essa vontade no seu coração, vamos fazer. Está de acordo com a palavra de Deus? Vai ser feito. Vamos fazer como um corpo. E aí diz lá: por isso deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, somos membros uns dos outros, vamos lá à Alvinlândia falar a verdade. Por que em comunhão com outra igreja que já é existente lá em Alvinlândia? Porque é um irmão em Cristo que estava lá, e nós queríamos ir lá falar e receber a palavra da verdade desse irmão, com esse pastor, com esses irmãos, e era a vontade do pastor Francisco. Por isso, iríamos para uma cidade que tinha já uma igreja batista lá reconhecida. Tem mais confirmação sobre isso ainda, em Efésios capítulo 6, versículo 17, mas ainda estou falando sobre o Espírito Santo e sobre o Espírito que nos guia, que nos leva para os lugares que devemos ir. Então, Efésios 6, 17, diz o seguinte:
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui tem a espada do Espírito. É com isso que a gente leva a palavra de Deus. É aqui que a gente conhece a Deus. É aqui que a gente não despreza as profecias. É aqui que a gente não extingue o Espírito Santo de Deus também. E é dentro dessa palavra que o pastor Francisco recebeu a confirmação de para onde ele deveria ir, como ele deveria ir. Romanos capítulo 8 diz o seguinte, e aqui eu só estou falando que esse Espírito, o Espírito do pastor Francisco, da mente do pastor Francisco, que colocou a vontade de ir para a Alvinlândia, pregar lá, é confirmado, é fortalecido pelo Espírito Santo de Deus que habita nele. E aí eu vou dizer que um Espírito testifica de outro Espírito. Pare e preste atenção. Romanos 8, versículo 1 diz, portanto agora, olha só como que a gente anda em Espírito, olha só, por que o pastor Francisco pôde entender que o que ele estava recebendo no Espírito da mente dele era de acordo com o Espírito Santo de Deus, porque ele faz isso aqui, ó. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o pastor Francisco anda segundo o Espírito e não a carne. Então quando ele ouve o Espírito da mente dele dizer, dar uma vontade a ele, ele verifica se está de acordo com o que o Espírito Santo de Deus diz que deve ser feito. Está de acordo? Então pode ser feito. Nada deve impedir isso. Vamos dar força para que seja feito, para que seja realizado. Não tem nada de errado nisso. É um homem que anda segundo o Espírito Santo de Deus, que anda segundo a vontade de Deus, então o Espírito dele vai andar também segundo a vontade de Deus. Faz sentido? Não faz sentido? Faz sentido. Bom, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então ele é segundo o Espírito, vai se inclinar para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Preste atenção, quem anda segundo a carne não pode ser sujeito à lei de Deus, porque a carne opera contra a lei de Deus. Você quer andar segundo a lei de Deus? Primeiro você precisa deixar a carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E aí vem o versículo que eu queria ler. Enfim, o principal desse texto que eu queria expor era o seguinte: Romanos 8, versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos o Espírito de Deus em nós temos o nosso Espírito, e eles testificam um com o outro. E aí é lógico que está dizendo sobre que nós somos filhos de Deus, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós temos certeza que nós somos filhos de Deus, o Espírito testificou com o Espírito Santo de Deus, mas também as coisas que nós precisamos que sejam testificadas, porque o Espírito nosso anda em conformidade com o Espírito de Deus. Foi confirmado, está certo, a segunda palavra de Deus. Enfim, vou pular aqui os outros versículos, separei um monte de versículos para falar sobre o Espírito, mas eu não vou ler mais sobre o Espírito. Já falei muita coisa sobre o Espírito, vou pular para a próxima parte, que diz por que a nossa escolha foi
Alvilândia. Uma das razões para a nossa escolha ser Alvilândia, ou pelo menos, se eu não estou falando conforme a vontade ou a cabeça do irmão Francisco, que seja uma coisa que faz sentido. Por que uma cidade como Alvilândia? 3.000 habitantes. A Alvilândia tem 3.000 habitantes. Sabe quanto que a gente cobriu? Em 3 dias de evangelismo, 50% da cidade. Nós batemos em 50% das casas de Alvilândia enquanto estivemos lá. 50% da cidade. 3.000 pessoas, 3.000 habitantes. Quando chegava uma casa, ela falava: a gente já ouviu de vocês. Porque é assim lá, pequeno desse jeito. E aí, por que escolhemos? Jonas capítulo 3, versículo 3 e 4. Por que nós escolhemos Jonas 3, 3 e 4? Por que escolher então Alvilândia? Porque no coração do pastor Francisco está ir a cidades pequenas, das quais nós podemos chegar e alcançar em pouco tempo, para que não tenhamos que fazer conforme Jonas, capítulo 3, versículo 3 e 4, por exemplo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então Jonas levou um dia para fazer o que ele deveria ter feito em 3 dias. Porque se a gente recordar bem o livro de Jonas, o resto do livro, até mesmo no final, ele se senta num monte, porque ele queria ver a cidade sendo destruída. Então, ele não estava com muita vontade de fazer o que ele tinha que fazer. Nenhuma. Então ele fez correndo. Não vou desprender 3 dias para poder fazer isso não. Engraçado, ele fez em 1, né? Ele fez caminho de um dia, ou seja, ele foi correndo, gritando pelas ruas, e 40 dias e Nínive será subvertida, e gritando pelas ruas, e foi. E beleza, a cidade inteira se converteu. Amém. Graças a Deus por isso. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder que a gente não consegue entender. A gente está chegando, logicamente, mais próximo do fim, e Deus disse que aí seria difícil de encontrar fé no mundo. Então é lógico que estamos em decadência com o tempo, em relação à possibilidade de salvação dos outros, né? Enfim, queríamos uma cidade pequena para que não tivéssemos que sair correndo pela cidade, como tivemos vontade, inclusive no último dia. Vamos chamar um carro de som, vamos botar um negócio para poder chamar a cidade toda, porque a gente não vai conseguir bater em todas as casas. Então, como a gente queria falar com bater em todas as casas, a gente queria falar assim: vamos bater em todas as casas dessa cidade. Então, nós vamos ficar lá e fazer isso. Precisamos de uma cidade pequena para isso. E aí vamos fazer. Porque se a gente está aqui em Niterói, por exemplo, a gente fala nas ruas com as pessoas, sempre tem uma pessoa nova passando. Porque são mais de 500 mil habitantes, eu acho, né? 500 mil habitantes? 700 e poucos mil habitantes. Lá são 3 mil. É uma diferença monstruosa, fora as pessoas que vêm para cá que não são daqui. Né? O fluxo de pessoas é muito grande. Para a gente abordar todos é muito difícil, todas as casas, tem prédios, é difícil. Onde que é possível? Alvilândia. Não tem prédios, a gente consegue bater nas casas, a gente consegue atender as casas conseguem nos atender, né? Enfim, então, por essa razão, a gente escolheu a Alvilândia, porque é uma cidade pequena, onde a gente ia ter muitas possibilidades, e era o que a gente queria fazer, alcançar a cidade toda. Então, é uma coisa que faz sentido. Não faz sentido a gente ir para São Paulo e lá alcançar uma pequenina parcela, e é isso, né? Vamos tentar alcançar uma cidade inteira. E essa cidade inteira, conforme o pastor Francisco falou hoje em Colossenses, alcança outra próxima cidade. E aí leva para outra cidade. Graças a Deus por isso, cada um fazendo o seu trabalho. Agora, por que escolhemos uma cidade que lá tinha uma igreja já conhecida da gente? Segundo Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Por que escolher uma cidade que já tem uma igreja batista, de pessoas que creem na salvação como ela é? Por que ir para lá? Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude, versículo 16, por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas.
E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes, em muitas coisas, experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente, ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro, cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Então, a gente ouviu o pastor Ismael falar das outras igrejas, e a gente queria lá conhecer. Graças a Deus por isso, a Bíblia diz aqui no versículo 24, portanto mostrai para com eles perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Eles são glória, irmãos, eles são glórias, aquela igreja lá é uma glória para Deus, a gente queria ir lá conhecê-los, e dar graças a Deus pela vida dele, pelo trabalho deles. Foi um trabalho tão edificante, foi uma comunhão com os irmãos tão edificante que a gente não consegue descrever. Foi graças a Deus que Deus nos permitiu ir e voltar em segurança, que nos permitiu estar lá com eles. Em Gálatas capítulo 1, versículo 21, diz também isso. Gálatas capítulo 1, versículo 21. Então nós temos aí que, primeiro, já é um mandamento, mostrai para com eles perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Então, o pastor Ismael fala da Gálatas capítulo 1, versículo 21. O pastor Ismael fala então nessas igrejas, e a gente vai lá, poxa, queremos conhecer pastor Toninho, uma grande bênção de Deus, o irmão lá que é salvo já há mais de 52 anos, acho que foi isso que ele falou, 52 anos, não tenho certeza agora, mas enfim, salvo, então ele não trabalha há muito tempo, graças a Deus pela vida dele, até o pastor foi salvo por ele. Foi? Não, tá. Como é que é? Até o pastor da Assembleia de Deus entregou a vida lá graças ao trabalho, né? Então em Gálatas capítulo 1, versículo 21 diz: depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, quando estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, os irmãos que estão longe, perto, médio, mais longe ainda, que pregam a palavra de Deus e que são salvos, a gente deve dar graças a Deus por eles, e devemos ficar felizes. Como igrejas independentes têm lá o seu trabalho, nada nos impede de ir lá e ser abençoados pela palavra dele, levar também edificação também para os irmãos, fazer um trabalho em comunhão, porque todos somos membros de um corpo, e na vida eterna seremos uma igreja universal. Em Hebreus diz isso, não é agora a igreja católica, não é agora universal o reino de Deus, porque agora não é universal, nada aqui agora é universal, agora é independente, cada uma igreja no seu local, com os seus problemas locais, com suas questões locais, com os seus trabalhos locais, e se pela glória e graça de Deus for permitido, estejamos juntos sim, em alguns momentos conhecendo os irmãos que estão por aí em todos os lugares. Em Atos capítulo 9, versículo 27 até o 32, diz também sobre esses encontros com as igrejas locais, independentes, que estão fazendo seus trabalhos, mas que são irmãos em Cristo, santos, crentes em Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 27, então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então aí tem a confirmação de que o próprio apóstolo Pedro também ia
às outras igrejas, ver os santos, veio também os santos que habitavam em Lida. Então eles iam às igrejas para poder conhecer os irmãos em Cristo, para poder ir lá fortalecer, para poder ajudar, oferecer ajuda, ou então a levar a palavra de Deus, conforme a gente fez em Alvilândia. Então está aí a confirmação. Ainda tem mais um texto ainda que eu separei, Romanos capítulo 16, esse é o último texto que eu separei para falar sobre por que devemos levar e por que a escolha de irmos a um lugar que havia, já existente, uma igreja batista. Juntamos duas razões para irmos para a Alvilândia: levar a palavra de Deus, salvar a cidade e visitar uma igreja crente, salva, de santos, irmãos abençoados por Deus ali em Alvilândia. Em Romanos capítulo 16, versículo 1 diz: recomendo-vos, pois, Febe, nosso irmão, a qual é serva na igreja que está em Quencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Todas as igrejas dos gentios aí agradecem por eles terem exposto as cabeças deles mesmos por Paulo. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Junias, meus parentes, meus companheiros da prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplis, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narcisos, que estão no Senhor. Saudai a Trífina e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Saudai a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Então, a sua igreja é uma igreja de Cristo, em Cristo, que está em Cristo, de Cristo e que está em Cristo. Então, as igrejas que antecediam as nossas nos saúdam. Recebe essa palavra aqui como uma palavra viva, que não acaba, que não muda, que não tem interferência. Essa palavra que é fiel e que diz que as igrejas que estão em Cristo nos saúdam. Então devemos estender essa saudação aos irmãos que estão aqui nas igrejas hoje em dia também. Esse é o nosso trabalho também, dar graças a Deus, saudar aos nossos irmãos em Cristo que estão por aí. E nós fomos lá para fazer isso também. E aí, beleza. Depois de tudo isso, eu cheguei ao final. E no final só vou dizer uma coisa, é um texto simples, Mateus capítulo 8, versículos 19 e 20. É um texto, esse aqui é só para finalizar mesmo, com chave de ouro, para dizer o que nós fizemos em Alvilândia e por que fizemos em Alvilândia, já falei, e o que nós fizemos e como nós levamos a palavra de Deus em Alvilândia. Mateus capítulo 8, versículos 19 e 20. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis. Mateus capítulo 8, versículos 19 e 20. Tá? Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, nós não temos descanso. Paulo não teve descanso, Jesus não descansou, Pedro não descansou, nenhum deles descansou. Nós também não temos descanso. Nós fomos à Alvilândia em condições, obviamente, abençoadas, fortificadas por Deus, porque se fosse por nós mesmos, não seríamos capazes, particularmente, o que nos levantou todos os dias lá em Alvilândia, o que nos fez deitar, e mesmo deitando 30 minutos lá em Alvilândia, nos levantar e ir pregar a palavra de Deus, foi o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos fortificou. Levanta. Que nos fortificou, que nos fortaleceu, que nos deu energia e força e empenho para ir e pregar a palavra mais uma vez. Porque a gente batia em casa, e a gente comia e falava: vamos sair de novo.
A gente chegou de viagem, cansados. Vamos fazer o quê? Pregar a palavra de Deus. Não tem onde reclinar a cabeça. O nosso trabalho com Jesus Cristo, quando a gente está em missões, principalmente, olha, eu não vou dizer que a gente faz isso todos os dias, porque não fazemos. Quando eu chego do trabalho em casa, eu deito e reclino minha cabeça. Graças a Deus. Né? Graças a Deus também. Mas em missões, a gente está falando de missões. O trabalho hoje aqui, a pregação hoje é sobre missões. A gente vai para fazer missões, então esteja preparado para fazer missões. É para não descansar a cabeça. E aí tem um outro texto lá que diz, por exemplo, que... Não vou voltar nesse ponto não, que está lá atrás, já ficou lá no começo, não vou voltar nele, que eu falo sobre a comida também. Eu ia falar sobre a comida, vem no texto da minha cabeça que eu não vou falar. Enfim, ainda assim, é para a gente não descansar. Quando a gente vai pregar a palavra de Deus, quando a gente vai sair, fazer missões, quando a gente vai se propõe a ir e fazer a missão que Deus nos mandou, a gente não deve querer descansar, repousar, ter conforto, se preocupar com comida, com bebida. A nossa única, exclusiva preocupação é levar a palavra de Deus, é levar a vida eterna para que outros sejam salvos. Esse é o nosso trabalho. E isso é fazer missões. Isso é fazer missões. E a gente faz com grande alegria nos nossos corações. E eu encerro aqui hoje a pregação sobre missões. Agradeço aos irmãos.